Mês de novembro é o nosso mês da gratidão e é essa temática que nós temos trabalhado aos domingos, a liberdade da gratidão. O quanto nós percebemos, se nós vemos uma ingratidão no nosso coração, o quanto isso nos aprisiona. Mas quando nós entendemos e olhamos a partir da gratidão, o quanto isso gera liberdade no nosso coração, liberdade nos nossos relacionamentos, liberdade na nossa relação com Deus. Liberdade é algo complexo, pois por vezes acreditamos que estamos a conquistando, mas na verdade estamos apenas trocando os senhores da nossa vida. Tantas vezes nós acreditamos que nós estamos precisando de algo, e se nós conquistarmos esse algo, nós encontraremos a liberdade. Mas na verdade nós estamos apenas trocando aqueles que são os senhores da nossa vida, aqueles que dominam sobre o nosso coração. Aquilo que acreditávamos que nos daria liberdade, passa a nos escravizar, tornando-nos sujeitos de suas vontades. Então aquilo que nós achávamos que nos daria liberdade, na verdade começa a dominar sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas vontades, sobre a nossa agenda, e nós permitimos então que sejamos escravos daquilo que nós acreditávamos que seria a nossa liberdade. A situação se agrava quando damos conta de que a busca pela liberdade acabou nos aprisionando, e o que era para ser satisfatório tornou-se contraditório. Então, nós percebemos que as coisas vão se agravando, porque nós vamos dando conta disso. Aquilo que nós tínhamos a certeza que nos daria a liberdade, que seria algo satisfatório na nossa vida, nós começamos a perceber que está escravizando. E aquilo que era satisfatório tornou-se contraditório. O problema é que no lugar da liberdade, nós encontramos a frustração. Então nós acreditamos que ali seria a nossa liberdade. Ali seria a razão, talvez, aonde nós poderíamos encontrar um sentido para viver. Mas, infelizmente, tornou-se o Senhor da nossa vida e nós encontramos a frustração. A frustração que surge onde a expectativa era a liberdade, torna-se um dos piores sentimentos em nosso coração, a amargura. Então, aonde nós acreditamos que seria encontrada a liberdade, nós não encontramos. Isso gera em nós a frustração. E o grande problema é que essa frustração, que é gerada a partir daquilo que nos daria liberdade, transforma-se então em amargura, que com certeza é um dos piores sentimentos que nós podemos alimentar o nosso coração. A amargura tem o poder de nos escravizar, não apenas na área da frustração, mas em todas da nossa vida. Nós percebemos que então uma busca pela liberdade gera uma frustração, e essa frustração gera amargura, e não apenas na área que nós sofremos a frustração, mas em todas as áreas da nossa vida. Uma pessoa amargurada é uma eterna insatisfeita e incomodada. Alguém que alimenta a frustração no seu coração, a amargura, é eternamente insatisfeita e incomodada. Essa pessoa cria um ambiente amargoso. Por onde ela anda, por quem ela se relaciona, ela percebe o quanto a amargura é espalhada. Essa pessoa atrai apenas pessoas amarguradas. Uma pessoa que nutre a amargura no seu coração, com certeza, ao redor dela, só pessoas amarguradas chegarão. Não aceita o diagnóstico de sua amargura. Pessoa assim, você pode conversar, pode tratar, pode revelar a ela o quanto ela tem se tornado uma pessoa amargurada, ela não aceita esse diagnóstico. E não percebe os males que ela provoca às outras pessoas e muito mais a si mesma. Tudo por uma simples razão. Acredita ser vítima das circunstâncias. Ela passa a buscar uma liberdade que não encontra. Na verdade, apenas trocou os senhores da sua vida. E isso gera nela a frustração. Consequentemente, aumenta-se para a amargura. E aí ela começa então a culpar aquilo que está ao seu redor. As circunstâncias, as situações, as pessoas, mas na verdade ela passou a alimentar apenas a amargura no seu coração. Por entender-se como vítima das circunstâncias, até mesmo a sua relação com Deus torna-se prejudicada, pois ela confunde teimosia com perseverança. Uma pessoa que permite o domínio da amargura no seu coração, ela vai confundir na relação com Deus teimosia com perseverança.
Ela vai ser teimosa em algumas áreas, em algumas circunstâncias, até mesmo em algumas orações. E ela acredita que aquilo que era... Aí, som... Aí ou aqui? Não, aí. Foi só para ver se estava certo. Mas a teimosia com perseverança. Essa pessoa começa a insistir no erro, a insistir naquilo que não está certo, mas ela acredita que está sendo perseverante, porque ela começa a relacionar a sua amargura na relação com Deus. Choro rancoroso com quebrantamento. Essa pessoa constantemente, quando vai buscar a Deus em oração, com o coração cheio de amargura, ela vai chorar o rancor que está guardado. Mas ela acredita que na sua relação com Deus, esse choro cheio de rancor, na verdade, é um quebrantamento. Mas também, falta de temor com intimidade. Essa pessoa perde a sua reverência com Deus, perde o seu temor com Deus, mas ela acredita que isso é intimidade. O tempo todo ela se apresenta diante de Deus apenas para expressar a amargura do seu coração, porque acredita que tem uma amizade tão grande com Deus, que ela pode apenas focar na conversa amargurada. Dureza de coração com o trabalhar de Deus. Ela percebe o quanto que ela é amargurada, o quanto ela está sofrendo por consequência das suas escolhas, mas o tempo todo ela vai dizer, Deus está trabalhando, Deus está movendo o meu coração, Deus está movendo as circunstâncias, Deus está agindo nos bastidores, mas na verdade ela está confundindo dureza de coração com o trabalhar de Deus. A pessoa assim também confunde afastamento de pessoas com livramento divino. O grande problema é que pessoas não mais suportam a amargura que ela está alimentando. Não suportam mais a maneira amargurada que ela conduz às suas relações. Mas as pessoas se afastam dela, ela acredita que é Deus livrando as pessoas ruins da sua vida. Acredita que santificação não tem a ver com o tratamento de sentimentos que nutrem o seu coração. Ela continua buscando a Deus, ela continua falando com Deus, ela continua acreditando que talvez Deus esteja trabalhando no coração dela, mas ela não percebeu ainda que buscar a Deus, buscar santificação, também é permitir que os sentimentos amargurados do seu coração sejam tratados. Um dos versículos mais conhecidos sobre isso, segui a paz com todos e a santificação. Perceba que o escritor de Hebreus fala duas realidades. Primeiro, paz com as pessoas e paz com Deus. Relacionamentos santificados, relação com Deus santificada. Mas ele diz, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela, muitos sejam contaminados. O que o escritor de Hebreus está dizendo é, que a santificação é um processo na relação com pessoas e na relação com Deus. Não basta apenas entendermos que precisamos buscar a Deus. É preciso que isso reflita na nossa relação com pessoas. Mas a partir do momento que nós permitimos que as amarguras tornem-se senhores da nossa vida, nós vamos perceber o quanto isso atrapalha a nossa relação com Deus e muito mais a nossa relação com pessoas. Um coração amargurado precisa ser tratado. A cura precisa ser buscada. Se a amargura é resultado de uma frustração, onde esperava-se a liberdade, é necessário reorganizar a nossa rota na direção do que realmente nos dá a liberdade. Ou seja, a gratidão é o caminho da nossa liberdade. Então, se aquilo que nós estávamos buscando não veio, gerou frustração, consequentemente, virou uma amargura no nosso coração, é preciso rever a nossa rota. É preciso tomar uma outra direção, para aí sim, aquilo que dá liberdade a cada um de nós. E o que vai nos dar liberdade é a gratidão. Queridos, nessa segunda mensagem da série, gratidão, a liberdade da gratidão, livres de nossas conflitantes amarguras. Livro de Ruth, capítulo 1, verso 19 ao 22. Livres de nossas conflitantes amarguras. Porque nós percebemos na nossa vida o quanto que essas amarguras geram conflitos em todas as áreas da nossa vida. Ruth capítulo 1, verso 19 ao 22. Diz assim o texto. Então, ambas se foram, até que chegaram a Belém.
Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Rute, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Queridos, o que nós encontramos no livro de Rute é um difícil período de um povo. Começa dizendo as seguintes palavras: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. A realidade é que onde o povo de Deus estava, a fome começou a reinar. A consequência, então, fez com que essas famílias saíssem daquele lugar. E dentre essas famílias, um homem pega a sua esposa, os seus 2 filhos e vai em direção a Moabe, porque entende que lá pode achar o sustento da sua família. Mas o que acontece? Uma difícil trajetória familiar. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. A tragédia acontece e alcança essa família. Essa mulher que sai então da terra de Judá e vai para Moabe, naquela circunstância morre primeiro o seu marido, depois morre os seus 2 filhos. E sobra apenas ela e as suas 2 noras. E nesse contexto, então, ela se despede das suas noras, mas Ruth diz que quer ir com ela, quer voltar com ela para Belém. E aí então ela retorna. Mas, queridos, em todo o tempo a busca era por liberdade, por encontrar segurança e estabilidade. Quando nós encontramos uma família saindo então de Belém de Judá, indo em direção a Moabe, é uma família que está buscando a liberdade, alguém que busca uma estabilidade e uma segurança. Mas em cada aparente final, se deparam com perdas e dores. Em cada momento que nós encontramos na história de Noemi, ela se depara com perdas e dores. Tendo um olhar mais amplo, percebemos que a vida não era apenas movida por necessidades e oportunidades, mas pelo cuidado divino. Quando nós olhamos uma história de Ruth, a história de Noemi, é simplesmente algo que parece que nós estamos buscando uma oportunidade. Surgiu uma necessidade, surgiu uma carência, vamos para Moabe. Surgiu uma outra carência, vamos voltar para Belém de Judá. Vamos voltar para onde o Senhor está fazendo o pão dar naquela terra. E aí o que nós encontramos, muito mais do que apenas necessidades e oportunidades. Nós encontramos um povo sendo cuidado por Deus. Noemi, sendo doçura o seu significado, vive profundas frustrações onde a expectativa era de liberdade. Noemi é literalmente uma pessoa dócil, uma pessoa agradável, uma pessoa de boa convivência. Mas o que acontece nessa busca por liberdade, ela se depara com frustração. E a consequência de uma frustração não tratada gera uma amargura. Com isso, ela diz: não me chameis Noemi, doçura, chamai-me Mara, que literalmente é pessoa amarga. Queridos, pois entende que perdeu a sua doçura e tornou-se uma pessoa amarga. Uma busca pela liberdade encontra-se com a frustração. E permitindo que essa frustração gere no coração a amargura. E ela simplesmente deixa de ser uma pessoa dócil, uma pessoa amigável e torna-se uma pessoa amargurada. Diante da oportunidade de um novo começo, ela escolhe cultivar a amargura em seu coração. Queridos, 2 lições sobre viver amargurados. Primeiro, não damos conta de que a vida é cercada de recomeços. Pessoas que alimentam apenas a amargura no seu coração não vão compreender que todo dia é uma nova oportunidade de recomeçar. Todo dia é uma nova oportunidade de escrever diferente a sua história. E a bênção de Deus nos move, mas feridas nos cegam. Pessoas amarguradas o tempo todo, Deus continuará abençoando, Deus continuará cuidando de todas as coisas, mas o grande problema é que a cegueira chegou e ela não conseguirá perceber o cuidado de Deus. Olha o que diz Rute capítulo 1, versículo 6.
Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. A razão pela qual ela decide voltar para a terra dos seus pais, para a terra do seu povo, é que o Senhor voltou a favorecer aquela nação. Ou seja, a razão pela qual ela sai de Moabe é porque Deus voltou a abençoar a sua nação. Mas mesmo consciente que Deus voltou a abençoar a sua nação, ela continua com o coração amargurado. E ela volta cheia de amargura. Mesmo que a motivação do retorno fosse o cuidado divino renovado, Noemi precisava curar sua conflitante amargura. Da mesma maneira, muitos de nós vivemos essa amargura guardada no nosso coração. Da mesma forma, precisaremos tratar isso. Caso contrário, não importa o quanto o Senhor nos abençoe. Não importa quanto o Senhor nos dê a oportunidade do recomeço. Se nós continuarmos a alimentar a amargura, nós não perceberemos a mão de Deus movendo a nossa história. Queridos, 3 lições desse texto. Livres de nossas conflitantes amarguras, observando os sinais da graça, mesmo onde há dor. Disse, porém, Rute: não me enches para que te deixe, e me obriga a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Há um momento de dor entre a sogra e as suas 2 noras. Uma conversa sobre a realidade que elas estavam enfrentando e os desafios que enfrentariam nos dias seguintes. Mas a decisão de Noemi é chamar as suas 2 noras e simplesmente despedi-las. Voltem para Moabe, voltem para a terra que não tem pão, que está passando necessidade, e tente encontrar alguém lá. Fique com o seu povo e eu voltarei para a minha terra. Mas é interessante que nesse contexto, uma delas vira as costas e vai embora. Mas a outra, Rute, vai dizer: não, o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. Aonde você for, eu irei contigo. Queridos, ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Essa conversa só acontece porque chegou aos ouvidos de Noemi que a terra que pertencia aos seus pais agora volta a ter pão, volta a ter sustento. É exatamente o que move o coração dessa mulher a voltar para Belém de Judá. Mas é interessante que mesmo nessa realidade, ela não consegue ver a graça de Deus. Ela apenas olha para a dor. Mesmo conscientes que a graça está movendo, um coração amargurado observa apenas a dor. Não adianta você tentar mostrar à pessoa o que Deus está fazendo. Não adianta você mostrar sinais da graça de Deus. Uma pessoa amargurada trata apenas a dor como realidade final da sua vida. Mas o texto continua dizendo: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. A providência divina nunca parecerá suficiente. E o que move é a nossa amargura. Noemi tinha o conhecimento que Moabe não tinha mais sustento, não tinha mais condições de cuidar dessa família. Mas o que ela faz é: faça como órfã a tua cunhada, volta para a terra dos seus pais, porque simplesmente eu não posso levar você para a minha terra. Não importa porque que Deus está multiplicando o pão, mas a providência nunca vai ser o suficiente. Uma pessoa que alimenta apenas a amargura, ela vai acreditar que aquilo que Deus faz nunca será o suficiente. E ela prefere se despedir da sua nora do que acreditar que Deus vai prover o que é necessário. As nossas amarguras tornam-se conflitantes com a graça que move sobre nós, impedindo-nos de desfrutar da liberdade que ela nos oferece. Então, mesmo Deus voltando a dar pão em Belém, mesmo Deus voltando a favorecer aquela terra, o fato que a amargura tornou-se senhor do coração de Noemi, começa um conflito com a graça de Deus. Ela não consegue perceber a liberdade que Deus está oferecendo a ela. E ela diz: não me enches para que te deixe e me obrigue a seguir-te. Rute querer seguir com Noemi não era apenas um cuidado despretensioso, mas era a providência do que Deus faria. Mesmo no contexto de dor, a graça de Deus dá os seus sinais. O fato que Rute quer seguir com a sua sogra até a terra dos seus pais não é apenas um cuidado de uma pessoa com outra. Não é apenas uma amizade que fez com que ela permanecesse, mas era a providência divina.
Era a graça de Deus conduzindo a história de Noemi, a história de Ruth, e a gente vai ver no final da mensagem hoje, que também é a história do próprio Cristo. A realidade que nós temos, queridos, é que a graça de Deus está agindo mesmo em meio à dor. Ruth seria a instrumentalidade de Deus para dar continuidade à história do seu povo. A mão de Deus está nos bastidores, guiando as vidas de Ruth e Noemi, porque Ele gosta de cuidar daqueles que fazem dele o seu refúgio. Sabe o que é interessante? Quando chega então, no dia seguinte, Ruth toma uma decisão de ir colher espigas. Mas quando ela vai, ele se foi, chegou ao campo e apanhava poços segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Por acaso, ela entra numa terra diferente de onde ela foi pegar. E por acaso, aquela terra pertencia a um homem que era da linhagem do marido de Noemi. Era da linhagem do seu povo. Por acaso ela entra no lugar e aquele homem olha para ela e se admira daquela mulher. Reconhece a força daquela mulher. Por acaso, simplesmente as coisas começam a dar certo. Por acaso. Aonde há dor, a graça de Deus mostra sinais. Aonde a dor, a perda, aparentes finais, a graça de Deus se apresenta. Em todos os momentos, sinais da graça estavam presentes. E onde havia dor, Deus tratou com carinho. Queridos, da mesma forma acontece com cada um de nós. Nós temos áreas da nossa vida que nós temos profundas dores, profundos sentimentos que machucaram o nosso coração. A nossa trajetória de vida não foi mil maravilhas. Coisas aconteceram, coisas acontecem todos os dias. Mas a realidade é que aonde há dor, a graça continua movendo. A mão de Deus continua estendida. O favor de Deus continua favorecendo a cada um de nós. Nós percebemos o quanto o Senhor, apesar de toda a casualidade da vida, Ele continua mostrando os sinais da graça. Mas é preciso entender que essa liberdade que nós encontramos na graça de Deus vai tratar a amargura do nosso coração. E vem a segunda lição desse texto. Crendo na soberania, mesmo quando tudo parece perdido. Porém, ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara. Porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Queridos, o texto começa da seguinte maneira. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi? Eu saí daqui bem-aventurada. Eu saí daqui com tudo do melhor. E nós sabemos por que ela saiu da terra de Judá. Nós sabemos qual a razão que o seu marido pega ela e seus 2 filhos e vai em direção a Moabe. Simplesmente porque não tem pão em Belém. A terra do pão não tem pão. E simplesmente ela vai em direção a Moabe. Mas ela simplesmente faz um recorte da sua vida. Ela não olha o todo, o sustento que Deus deu para que ela tivesse o esposo e os 2 filhos, o sustento que Deus deu ao longo da viagem para chegar a Moabe, o quanto o Senhor sustentou a sua vida em Moabe e o quanto o Senhor agora dá uma nova oportunidade de recomeço. O grande problema, fazer um recorte da vida, é limitar nossa compreensão do mover divino em toda a nossa trajetória. Todas as vezes que nós fazemos um recorte da nossa vida e nós somos tendenciosos para o mal, o que nós fazemos do recorte é apenas olhando aquilo que gerou amargura no nosso coração. Seja relacionamentos da nossa vida, nós avaliamos os relacionamentos com recorte, apenas aquilo que gerou amargura. Quando nós olhamos a nossa vida relacional, a nossa vida na fé, tudo nós percebemos apenas um recorte daquilo que gerou frustração. E quando nós olhamos apenas o recorte, nós não percebemos o todo. Nós não conseguimos ver Deus movendo em toda a trajetória. A questão em si não é sobre o cuidado contínuo de Deus sobre a vida, mas o quanto nós estamos no controle. A razão pela qual a amargura surge não é porque Deus deixou de ser soberano. É porque nós percebemos que algumas áreas da vida, onde nós acreditávamos que encontraríamos a liberdade, tornamos-nos escravos novamente, nós simplesmente não temos o controle da vida nas nossas mãos. E o que nos faz simplesmente viver amargurado, não é que Deus não tenha abençoado, é porque nós percebemos que nós não temos o controle da vida nas mãos. A aparente perda do controle faz com que o nosso coração torne-se endurecido, dando espaço à amargura. Algo acontece nas nossas relações que nós não temos o controle e nós tornamos amargurados.
Algo acontece na nossa vida profissional que nós perdemos o controle. A amargura entra no nosso coração. Algo aconteceu na nossa família da fé. Da mesma forma, nós alimentamos a amargura no nosso coração. A amargura que brota em nosso coração não tem a ver com a soberania divina, mas com a comprovação da nossa limitação. Provérbios nos ensina: a estultícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. Querido, sabe o que é interessante nessa história toda? Olha o que acontece com Boaz. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos secadores, aqueles que colhiam: o Senhor seja convosco. A resposta deles foi: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é essa moça? Enquanto elas achavam que nada estava acontecendo, enquanto Noemi estava com o coração amargurado porque perdeu o controle de tudo, tudo aparentemente havia se perdido, ela encontra-se com um homem que era dono de uma propriedade. Uma propriedade que em outro tempo simplesmente não produzia mais. Deixou de dar o seu fruto. O pão deixou de ser produzido. E por isso pessoas saíram daquela terra e foram tentar a sorte numa outra terra. Mas agora o que acontece é que agora aquele homem chega na sua propriedade e tem trabalhadores naquela propriedade. Ou seja, o Senhor abençoou aquela terra. E aquele homem se aproxima e diz: o Senhor seja convosco, para todos os funcionários dele. E a resposta dos funcionários é: que o Senhor te abençoe. Queridos, a expressão de um senhor de terras revela quem realmente tem um controle nas mãos, revelado por sua bênção sobre todos. O fato daquele homem agora poder voltar a produzir é porque o Senhor favoreceu mais uma vez o seu povo. O Senhor mais uma vez deu a terra para brotar o seu fruto. Então, quando nós percebemos que aquele senhor de terras sabe que Deus está abençoando, nós percebemos quem continua no controle. Não é Noemi, não é Ruth, não é Boaz. É o Senhor que faz a terra dar o seu fruto. Para Noemi, tudo parecia perdido. Mas para Boaz e os demais segadores, Deus estava restaurando a colheita. Queridos, quando nós cremos na soberania divina, nós percebemos que aquilo que aparentemente estava perdido, na verdade é um recomeço. O recorte da vida não define a nossa história, muito menos pode colocar em questão a soberania divina. Olhar apenas alguns momentos da nossa vida, isso não define quem nós somos. Os recortes da vida não vai definir a nossa história. E muito menos colocar em xeque se Deus é soberano ou não. Mas quando nós enxergamos o todo, aí sim nós percebemos que aquilo que aparentemente estava perdido, havia alguém que estava controlando tudo. A compreensão do todo da vida tira do nosso coração qualquer raiz de amargura e o preenche de gratidão pela condução divina. Queridos, quantos momentos da nossa vida nós chegamos a pensar que ali era o final de tudo, que ali não tínhamos mais para onde ir, que nada poderia solucionar a nossa história. Nós não teríamos mais uma razão para viver. Iríamos sim sobreviver, iríamos sim continuar tentando a sorte, mas nós não encontraríamos uma razão para existir. Mas esquecemos que tinha alguém no controle de tudo. Noemi perde o controle da vida. Ela percebe que não tem o domínio sobre a vida, assim como perdeu o seu marido e os seus 2 filhos. E assim ela percebe que não tem como continuar a sua história. Mas ela esquece que alguém está no controle de tudo. Boaz mostra claramente que ele entende quem está no controle. Em uma terra que não tinha pão, voltou agora a produzir trigo novamente. E assim, mais uma vez, o povo volta a ter o seu sustento. Quantas vezes nós achamos que tudo parece perdido, mas para que a amargura não tome conta do nosso coração, nós precisaremos urgentemente lembrar quem continua no controle de tudo. E por fim, celebrando o recomeço, onde parecia o fim. Já no final do livro diz: então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador. Seja afamado em Israel o nome deste. A vida na perspectiva da amargura de Noemi não daria a nós conhecimento de sua história. De maneira bem resumida, você não conheceria nenhuma Noemi na sua vida. Você não saberia esse nome Noemi.
Se apenas a vida fosse olhada na perspectiva amargurada de Noemi, a história encerraria ali. Simplesmente alguém que achava que a vida havia acabado, o sentido havia terminado e simplesmente não tinha razão de existir. Queridos, muitas vezes nós achamos que parece o fim, mas na verdade é uma oportunidade do recomeço. A maneira de enfrentarmos as nossas decepções pode sim decretar o fim de nossas alegrias, pois podemos interpretar a partir das amarguras. Se nós continuarmos a interpretar as nossas relações a partir das amarguras, pode ter certeza que nós não construiremos nenhuma nova amizade. Nós temos a certeza que a nossa família não dará certo. Nós temos a certeza que nenhuma área da nossa vida vai frutificar, porque nós iremos interpretar toda a nossa vida a partir da amargura. Se nós olhássemos para a vida de Noemi apenas dessa perspectiva humana da amargura, nós não conversaríamos hoje à noite sobre a história dela. Nós nem sequer conheceríamos alguém com esse nome. Nós nem sequer poderíamos ver a história dela sendo registrada na palavra de Deus. Não há recomeços para histórias que não queremos que tenham fim. Não há recomeços para histórias que não queremos que tenham fim. E simplesmente na nossa vida nós trazemos raiz de amarguras de 5, 10, 15, 20, 30 anos. E nós constantemente falamos com Deus sobre elas. Constantemente nós permitimos que seja um gatilho na nossa vida que nos traz tristeza, dor e angústia. Nós continuamos a alimentar histórias que simplesmente nós não queremos que elas tenham fim. O fato que Noemi direto vai repetir a mesma história. Não me chame de Noemi, me chame de amarga, me chame de pessoa com coração endurecido, me chame como uma pessoa que não quer conviver com outras pessoas, me chame como pessoas que não conseguem ver o que tem de bom na realidade da vida. Mas o fato, queridos, é que muitas histórias da nossa vida não têm recomeço, porque nós insistimos em continuar alimentando histórias ruins. Nem haja a raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. E esse é o grande mal da amargura no nosso coração. Nós simplesmente permitimos que domine sobre nós, mas não vai escravizar apenas a nós mesmos. Começa a escravizar o esposo, a esposa, os filhos, os colegas de trabalho, os irmãos da família da fé. Nós percebemos o quanto isso começa a dominar sobre cada um de nós. Nossas raízes de amarguras nos impedem de recomeçar, não apenas a nós, mas travamos a vida de muitos ao nosso redor. Queridos, o fato que, aonde parecia o fim, na verdade era um recomeço para Noemi. O grande problema é que nós insistimos que aquilo é o fim. E não apenas o nosso fim, nós destruímos vidas ao nosso redor. Nós destruímos sonhos ao nosso redor. Nós destruímos pessoas que poderiam continuar caminhando com Deus, porque nós alimentamos apenas a raiz de amargura. A vida foi sim dura para Noemi, mas a sua trajetória é marcada não apenas por tragédias, mas por recomeços. Não é apenas a tragédia da falta de pão em Belém que a leva para Moabe. Era uma oportunidade de recomeçar. Não é apenas a tragédia que acontece com seu marido e seus filhos que está conduzindo a história dela. É a oportunidade de voltar para Belém. O fato, queridos, que da sua nora ir morar com ela, não é apenas uma tragédia que uniu aquelas duas, mas é a oportunidade de recomeçar a história e agora poder abençoar outras vidas. Voltar para Judá não seria apenas não morrer em Moabe, mas seria voltar a viver. O fato de voltar para Belém, então, não é apenas não morrer em Moabe, mas é a oportunidade de voltar a viver. Queridos, é o que nós precisamos entender quando nós alimentamos a amargura. Nós simplesmente estamos sendo conduzidos para a morte de sonhos, de relacionamentos, a morte de perspectivas diferentes, mas entender que voltar para um caminho diferente não é apenas livrar da morte, mas é voltar a viver de maneira saudável. Deus concede a Noemi, por meio de Ruth, a oportunidade de voltar a ver a vida com doçura. Nada melhor do que a doçura de ser avó. E deixa eu dar um exemplo que eu estou vendo aqui de cima. A Sofia está sendo acariciada o culto inteiro. Tem uma avó colocando a mão na barriga e sentindo exatamente o tempo todo a criança mexer. E eu estou me emocionando só de ver daqui. Queridos, nada mais doce do que dar um neto.
Nada mais o recomeço do que agora poder carregar uma criança nos seus braços. É exatamente a maneira que Deus concede a Noemi, mostrando que onde parecia o fim, é apenas um recomeço. O Salvador da vida de Noemi, o que daria a ela a oportunidade do recomeço. Esse será o seu resgatador. É Ele que voltará a dar a você um sentido para viver. É Ele que dará a você uma razão de existência. É Ele que dará a você a certeza que onde parecia o fim, na verdade agora é o recomeço. E nós temos o nosso resgatador. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Jesus é o nosso resgatador. Queridos, quando acreditamos que era o fim, Ele nos ofereceu sua vida para nós, para termos a oportunidade do recomeço. Nós temos a certeza que assim como Ruth teve a oportunidade de ter um filho e dar a Noemi um neto, simplesmente a mesma oportunidade que nós temos de encontrar em Cristo Jesus a cura de todas as nossas amarguras, a cura de todos os nossos traumas, a cura de tudo aquilo que travou a nossa vida, aquilo que nos deu muitas vezes a tristeza e achar que era o fim. Mas quando nós encontramos Cristo Jesus na nossa trajetória, quando nós encontramos esse Senhor que nos liberta do império das trevas, nos transporta para o reino do Filho do seu amor, nós percebemos que isso é uma oportunidade de recomeçar a nossa vida. É uma oportunidade onde era a escravidão da amargura, encontrar a liberdade da gratidão. Limitar a ver a nossa vida por meio de nossas amarguras é ignorar o tamanho do amor que nós fomos alvos. Quando nós olhamos apenas a vida a partir do recorte da amargura, nós estamos excluindo a possibilidade de enxergar do tamanho do amor que nós recebemos. Jesus preenche qualquer vazio em nosso coração, não deixando espaço para brotar raízes de amargura. Jesus preenche completamente o nosso coração. Ele, como nosso resgatador, Ele nos livra de qualquer raiz de amargura que possa contaminar a nós e a todos ao nosso redor. Ele preenche exatamente o nosso coração e nos dá sempre a oportunidade de recomeçar. Queridos, livre de nossas conflitantes amarguras, observando os sinais da graça, mesmo onde há dor. Nós sabemos sim que nós sofremos, nós temos notícias tristes, nós temos relacionamentos difíceis, mas aonde há dor, a graça de Deus continua mostrando os seus sinais, crendo na soberania, mesmo quando tudo parece perdido. Nós perdemos o controle. Nós não temos o domínio da vida nas mãos. Assim como Noemi, ela não tinha o domínio, mas Deus continua soberano, celebrando o recomeço, onde parecia o fim. Há momentos da vida que parece não ter para onde ir, mas nesses momentos nós temos que entender que Deus nos dá a oportunidade de recomeçar. Eu quero ler para vocês aqui o capítulo 4, versículo 15 a 17. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Queridos, uma mulher amargurada pelas circunstâncias da vida, uma mulher que alimenta simplesmente o desespero e acredita que não tem oportunidade de continuar a sua vida, Deus entra e mostra que Ele está no controle da história. Ali tem sinais da graça de Deus. Tem a oportunidade onde era o fim, tem a oportunidade do recomeço. E a pergunta que eu fiquei hoje à tarde é: será que ela carregou Davi no colo? Será que ela veio a ponto de ver o seu bisneto nascendo e podendo carregar o seu bisneto? De sabendo que ele se tornaria um grande rei? Alguém que olhava para a sua história e acreditava que era só amargurado. Era só transformar aquilo que era doçura em amargura. Mas quando Deus move a história de alguém, a raiz de amargura simplesmente é tirada. E a oportunidade de entrar na história de forma diferente nos é dada. Queridos, eu não sei como é a sua trajetória de vida. Eu não sei como você tem construído a sua história a partir daquilo que você buscou a liberdade, mas encontrou a frustração, consequentemente a amargura.
Mas uma certeza eu tenho, que esse Deus que escreveu a história de Noemi, esse Deus que reconstruiu a história dela, nos dando a oportunidade de conhecer um pouco, é o mesmo Deus que conduz a nossa história. É o mesmo Deus que nos oferece a oportunidade todos os dias de recomeçar, de fazer diferente e de tratar o nosso coração para que não sejamos escravos da amargura, mas possamos ser livres das nossas conflitantes amarguras, porque agora nós alimentamos a verdadeira gratidão. E essa liberdade da gratidão invade então o nosso coração. Eu quero convidar você a um tempo de oração, a colocar a sua vida na presença de Deus. E se algum momento, alguma história ainda gera amargura sobre a sua vida, que seja hoje uma noite de restauração. Uma noite onde nós temos Cristo como nosso resgatador para curar as feridas e assim nos dar a liberdade da gratidão.